Aula 1. Conceitos básicos. Eletricidade é um tipo interessante de energia, pois ela pode ser gerada em um lugar e usada em outro. Por exemplo, a energia produzida em Itaipu pode ser usada milhares de quilômetros dela em São Paulo. E essa energia é transportada de um ponto ao outro usando condutores, que veremos já a seguir o que é. O dispositivo que gera essa energia é chamada de gerador, de uma forma geral. Dispositivo que converte algum tipo de energia em energia elétrica. Os principais tipos de geradores são os geradores eletromecânicos, que converte a energia mecânica em energia elétrica. Exemplo, dínamo. O dínamo é um pequeno gerador colocado numa bicicleta, no pneu de uma bicicleta, que ao girar converte a energia mecânica em elétrica. Geradores eletroquímicos convertem a energia química de uma reação em energia elétrica. Exemplo, as baterias, as pilhas. Geradores solares convertem a energia solar em energia elétrica. A célula solar é um exemplo desse tipo de gerador. Aqui nós temos alguns tipos de geradores. Por exemplo, a bateria portátil de 9 volts, a pilha de 1,5 volt, as baterias de carro de 24 volts, de 12 volts, o dínamo da bicicleta, que é colocado no pneu para poder gerar energia elétrica, o painel solar, que converte a energia energia solar que incide em energia elétrica. Esses dispositivos costumam gerar tensão contínua. Veremos mais tarde o que é uma tensão contínua. E o símbolo é este ou este. Repetindo, este símbolo representa esse gerador, ou este. Qualquer um deles pode ser usado. Como dissemos, a energia elétrica ela vai de um ponto ao outro utilizando os condutores. Mas é preciso também que existam os isolantes. Para a energia fluir, temos que ter condutores. O que são condutores? São substâncias que permitem a passagem de uma corrente elétrica, pois possuem portadores de cargas livres. Exemplo, todos os metais, água com sal, gás no interior de uma lâmpada fluorescente. E o que é uma corrente elétrica? É um movimento ordenado de cargas elétricas. Veremos já a seguir o que são essas cargas elétricas. E o que são os isolantes? Não permitem a passagem de uma corrente elétrica, pois não possuem portadores de cargas livres. Todas as borrachas, madeira, fenolite, vidro, porcelana, papel, ar, água pura, são exemplos de isolantes. Para compreendermos a eletricidade eletrônica, precisamos saber um pouquinho sobre essa questão de molécula, átomos e elétrons. Todos nós sabemos que a substância água tem a sua fórmula química escrita assim, H2O, isto é, a água é uma substância composta de duas substâncias simples, o hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E o que é um átomo? Um átomo é aqui nós temos um modelo simplificado do átomo. E nesse modelo, existem vários modelos, esse aqui é o mais simples, admite que existe uma região central com 2 tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. E girando ao redor deste núcleo,
nós temos um terceiro tipo de partícula chamada de elétron. Elétrons e prótons têm uma propriedade física chamada de carga elétrica. E existem dois tipos de carga elétrica, carga elétrica negativa e a positiva. São de naturezas opostas. Os elétrons têm carga negativa, enquanto que os prótons, carga positiva. Isso poderia ter sido feito exatamente o contrário. O importante é que elétrons e prótons têm uma propriedade física chamada de carga elétrica e de natureza oposta. Já os nêutrons não têm carga elétrica. Quais são as principais propriedades das cargas elétricas? Primeiro, que cargas de mesmo sinal se repelem, sofrem força de repulsão, enquanto que cargas de sinais diferentes sofrem força de atração. Como é uma grandeza física, a carga elétrica, assim como o metro, a massa, a temperatura, então, para especificar a sua quantidade, nós precisamos de uma unidade. A unidade de carga elétrica é o Coulomb, representado pela letra C maiúscula, porque é um nome próprio. A carga de um elétron em coulombs vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É um número muito pequeno. E não existe uma carga menor do que essa. Essa é a menor carga possível de existir. Da mesma forma, a carga de um próton tem o mesmo número, porém é positiva. De forma que se somarmos as duas, dá zero. Por isso, dizemos que um átomo é neutro se o número de elétrons girando ao redor do núcleo for igual ao número de prótons dentro desse núcleo. Isso é um átomo neutro. Podemos ter um átomo ionizado positivamente se o número de prótons for maior que o número de elétrons. O contrário, se o número de elétrons for maior que o número de prótons, nós vamos ter um átomo ionizado negativamente. Então, vejamos. Você tem um átomo que para cada próton tem um elétron. Cada próton tem um elétron. Então, esse átomo ele é dito neutro. Se retirarmos um elétron desse próton, desse átomo, digo, o que acontece? Vai ter uma carga positiva a mais. Então o átomo é dito ionizado positivamente. O contrário, se o átomo está neutro e adicionarmos um elétron a mais nesse átomo, eu digo que ele vai ficar negativo. E o excesso de elétrons é que determinará a carga ou a falta desses elétrons. Então, repetindo, dado um corpo neutro, se adicionarmos um elétron, ele vai ter um elétron a mais. E a carga do corpo, que vai ser a carga daquele elétron a mais, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se adicionarmos 2 elétrons, vai ter 2 elétrons a mais. Então a carga do corpo vai ser 2 vezes a carga de um elétron, menos 2 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Genericamente, se adicionarmos N elétrons, a carga do corpo vai ser negativa e igual a N vezes a carga de um elétron. Podemos ter o corpo positivo se ao invés de adicionar elétrons ao corpo neutro, retirarmos elétrons.
Então, se eu retirar um elétron, vai ficar um próton a mais. Então, o corpo vai estar carregado positivamente com a carga de um próton. De uma forma geral, se a gente retirar N elétrons, a carga do corpo vai ser positiva e igual a N vezes a carga de um próton. É lógico que o número de elétrons envolvido neste fenômeno de tornar um corpo positivo, um corpo negativo, não é 1, nem 2, nem 3, é coisa de 10 elevado a 15 elétrons adicionados ou retirados. Outra forma de definir essa questão do Coulomb é adicionar uma quantidade precisa de elétrons ou retirar essa mesma quantidade. Então, se o corpo estiver neutro e for adicionado, ou forem adicionados 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, o corpo vai ficar com uma carga de menos 1 Coulomb. Se por outro lado forem retirados 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons do corpo neutro, o corpo vai ficar com uma carga de mais 1 Coulomb. Então veja que esse número 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons corresponde a 1 Coulomb. É um Coulomb negativo se for adicionado, e é um Coulomb positivo se for retirado. Por hoje terminamos a nossa aula.